E você sabe que o canal do Boi, a Agricultura BR, fica de olho em tudo que acontece no Brasil e no mundo. E é por isso que nós vamos destacar agora situações importantes em torno das importações de algodão pela Índia e como que isso está ocorrendo. Quem vai abrir esse assunto, e hoje nós vamos falar muito de algodão, principalmente porque a Goiás veio com uma forte recuperação diária, daqui a pouco eu comento sobre isso, mas para falar sobre o cenário internacional do algodão, eu estou aqui com Walter Pulga Júnior. Pulga, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. De fato, olha, a importação de algodão que a Índia faz, ela dispara, porque o país, que é o maior produtor de algodão do mundo, está com uma produção em queda e queda vertiginosa. É o maior produtor mundial de algodão, mas uma queda na oferta dentro da Índia pode favorecer as exportações do Brasil para o mercado asiático, ou seja, produtores de algodão já esperam que o Brasil seja agora o segundo maior exportador de algodão em 2018 e 2019. É o que dizem os produtores. Bom, as importações de algodão da Índia devem avançar 80% quando comparado com um ano atrás. Isso por conta de poucas chuvas, né? A produção foi muito prejudicada lá em áreas importantes de plantio e ela pode cair ao nível mais baixo, a produção de algodão na Índia, dos últimos 9 anos. Maiores importações desse, que é o maior produtor mundial de algodão, vão sustentar os preços do algodão em todo o mercado internacional. O assunto é destaque já nos principais sites que abordam notícias do agronegócio, emissoras de rádio e televisão. Bom, a queda na oferta de algodão na Índia pode ajudar, inclusive, países como Estados Unidos, Brasil e Austrália, que ampliariam o volume de vendas de algodão para os países asiáticos, entre eles a China, Bangladesh e até mesmo o Paquistão, né? A produção indiana não é suficiente para satisfazer o consumo interno do país. A partir de março, as importações devem avançar, segundo Atul Ganatra. Ele é presidente da Associação de Algodão da Índia. Bom, o país pode importar até 2.700.000 fardos no ano comercial, agora 2018-2019. E o noticiário destaca que esse período, que termina em 30 de setembro, significa uma alta de 1,5 milhão de fardos em relação a um ano atrás. Portanto, a Índia passa a aumentar e muito a sua compra de algodão. E isso abre mercado para o Brasil, que, aliás, tem tido produção de algodão em crescimento e que deve beirar aí a 2 milhões, né, de toneladas daqui a pouquinho. Já produziu mais de 1.900.000 toneladas recentemente. As empresas já importaram 548.000 fardos de algodão lá na Índia até janeiro, final de janeiro agora, e de contratos totais de 1 milhão já assinados, né, ou seja, mais da metade já foram importados. Bom, o mercado trabalha com a perspectiva de que toda essa deficiência de algodão no mercado interno da Índia vá mesmo favorecer países, vou repetir, como o Brasil, como os Estados Unidos e até, veja bem, até a Austrália, né? Ou seja, quem produz algodão hoje tem um espaço muito grande com esse recuo, né, da produção, com essa queda na produção da Índia e, mais do que isso, com a importação de mais de 1,5 milhão de fardos, ou seja, aumento nas importações de 80% entre um ano e outro. É de se esperar que haja uma forte recuperação nos preços do algodão daqui para frente, viu, Fabiano? É com você. Tá certo, Pulga, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E esse tema que o Pulga trouxe agora, da Índia, em relação à sua produção menor e uma necessidade de importar mais da pluma, tem tudo a ver com essa ampliação de área. A ampliação de área para algodão acontece nos principais países produtores, como Brasil e Estados Unidos. Hoje eu vou falar especificamente, mais tarde, a respeito do estado de Goiás. Sabe por quê? Goiás, nessa campanha 2018-2019, deve ter uma ampliação de 30%. Isso mesmo, 30% de área, com uma produtividade que tem uma expectativa melhor, de acordo com a Associação Goiana. Mas isso é um assunto para daqui a pouco, porque agora vamos falar de soja. E olha, algumas estimativas que estão sendo feitas, eu estou usando alguns comentários agora, vou usar o comentário da Datagro, que acredita em 15 milhões de toneladas de perdas por conta das intempéries climáticas na campanha 2018-2019 de soja. Essas perdas podem ficar até maiores pelo que nós temos conferido. Eu andei em alguns estados aqui brasileiros, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, em áreas de produção, e as perdas são muito grandes. Tem gente colhendo até abaixo de 30 sacas por conta do fator climático. Mas o fato é que os 5 estados brasileiros
os grandes produtores de soja, talvez só o Rio Grande do Sul não tenha sido determinantemente impactado de maneira negativa pelo fator climático. É por isso que nós vamos trazer agora um levantamento muito interessante que foi feito pela Somar Meteorologia, pela Juliana Rezende, que mostra como é que vem esses impactos em torno daquilo que acontece com o clima. Vamos conferir então as informações com Juliana Rezende. A nossa produção está dizendo que daqui a pouco nós vamos trazer os destaques aqui do Agricultura BR. Por agora, nós vamos falar a respeito de um lançamento que vai acontecer logo mais lá em Cascavel, na Show Rural. Bom, e a Show Rural Copavel tem muita novidade, eu estava lá, cheguei nessa madrugada, o José Cunha ainda está fazendo reportagem por lá e vai trazer coisas para nós, como essa. Vai ter um lançamento daqui a pouco lá no estande da Embrapa, um grande estande que tem muita tecnologia, novidade para o produtor rural, e lá vai ser lançado uma nova tecnologia em torno do potássio. É por isso que nós vamos acompanhar agora essa reportagem de José Cunha, que explica como é que ela vai funcionar e vai ter impacto direto para o produtor rural brasileiro. A Embrapa Soja trouxe para o Show Rural Copavel 2019 várias tecnologias da soja. Uma delas será lançada amanhã com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e trata-se da tecnologia FastK. Eu vou conversar com o Adilson de Oliveira Júnior, que é pesquisador da Embrapa, vai falar para a gente o que é essa tecnologia e como ela funciona. Oi, Adilson, exatamente como que é a tecnologia FastK? Olá. Bom, a tecnologia FastK é um método rápido para avaliação do estado nutricional da soja com relação ao potássio, né? Então é um teste analítico em que é possível se analisar a concentração de potássio na planta de forma rápida e que permite refinar o manejo desse nutriente para a cultura da soja. E como que ela funciona? Eu vi aqui que você tem alguns testes aqui, né? Isso. A tecnologia, na verdade, é um método de análise, né? Então ele tem todos os procedimentos analíticos que devem ser realizados de forma correta para não ter depois alguma variação no resultado e na interpretação, né? Mas basicamente a gente faz a coleta de folhas no campo, né? Coletamos lá o terceiro trifólio da soja, fazendo uma amostragem representativa da área ou coletando amostras com sintoma e sem sintoma, né? Quando é o caso da gente confirmar alguma deficiência de potássio. Na sequência, essa amostra vai ser pesada, né? Então a gente utiliza aqui uma balança portátil, por isso que é um método para se analisar na hora a concentração foliar de potássio. E esse é uma das vantagens da metodologia, né? Que é ter um diagnóstico praticamente em tempo real, né? Então, essa amostra é pesada, né? A gente anota a massa de volume, a massa da amostra ali, que deve ficar em torno de 1,5 a 2,5 gramas, né, de folhas, tá? Na sequência, a gente macera essas amostras em qualquer recipiente ali que permita macerar isso, né? Então tem que macerar bem para a gente fazer um extrato aquoso, né, desse potássio que está dentro da folha ali, tentar tirar ele, né? E depois a gente filtra, coleta aqui o volume que foi filtrado e determina, né, a concentração de potássio ali naquele extrato nesse equipamento aqui que é um medidor portátil de potássio, tá? Em função da massa de folhas, né, do volume ali que a gente aferiu e da leitura, a gente consegue estimar a concentração foliar de potássio na planta. A gente sabe que o potássio é um nutriente importantíssimo no processo de crescimento e produção da planta, né? Mas o que ocasiona, no caso, a falta do potássio? Bem, considerando a demanda nutricional da soja, depois do nitrogênio, o potássio é o segundo nutriente mais absorvido e também o segundo mais exportado da lavoura, né? Muita gente não sabe, mas nos grãos de soja, de milho, de trigo, das culturas em geral, se tem nutrientes, né? Tem a parte mineral lá do grão. E à medida que a gente vai elevando o teto produtivo das cultivares, a gente vai removendo mais nutriente da área. E caso não ocorra reposição em quantidades adequadas via fertilizantes, né, no caso do potássio, quem sustenta essa produtividade é o solo, né? E à medida que a gente vai removendo do solo, retirando e não vai repondo, a gente começa a ter problemas de deficiência, que é o que a gente mostra nessas plantas aqui.
Então, nesse primeiro vaso aqui, a gente tem uma planta que sentiu muito a deficiência de potássio, um solo com teor muito baixo, né? Um baixo teor de potássio. Baixíssimo, né? Um teor muito baixo. Essa outra planta aqui, ela também está sentindo a deficiência, mas num nível um pouco menor, né? Ela ainda não expressou sintoma. Aqui a gente está vendo sintoma claro de potássio. Então aqui a gente está perdendo um pouco menos, tá? E o método permite que a gente consiga diagnosticar isso, né? Uma situação de alta deficiência, né? Que é a interpretação lá com teor abaixo de 1,5 grama por quilo. Uma situação que a gente chama de fome oculta, né? Onde a planta está perdendo produtividade, né? Mas ainda sem expressar o sintoma, né? É uma faixa que a gente chama ali, uma faixa de atenção, né? E uma planta aqui que está com teor adequado, que ela teve um adequado manejo de potássio na lavoura, né? Então o método permite que a gente consiga refinar essas 3 condições, né? E definir as estratégias de manejo, principalmente na safra seguinte, através da análise de solo e correção via solo, né? Porque a gente tem que corrigir a causa do problema. Essa planta está tendo problema por conta do baixo teor no solo, então tem que aplicar potássio para corrigir isso daí. Saberia precisar quantos % de perda a falta de potássio provoca? Numa condição crítica de deficiência, a gente perde ali 60%, 70% do que teria do potencial de uma lavoura bem nutrida. Numa condição de fome oculta, né, de torno de 10% a 15%, 20% em alguns casos. Então é uma perda significativa pelo equívoco no manejo da adubação potássica. Então essa tecnologia permite que o produtor tenha uma produção mais elevada. Sim, corrigindo essas limitações, o produtor vai voltar a ter condições de atingir altos patamares produtivos, né? Então ela te permite refinar nesse sentido. Vale salientar que o FastK não substitui as ferramentas de diagnóstico que a gente tem aí. Análise de solo, análise foliar, né, onde a gente avalia o equilíbrio nutricional da planta. Ela entra como uma ferramenta auxiliar no diagnóstico de um nutriente importante na cultura da soja, que é o potássio, né? Mas todas as nossas recomendações técnicas quanto à amostragem de solo, de folha, para diagnóstico nutricional continuam válidas e a gente fomenta que seja utilizado o máximo possível, né? Mas só com um adequado equilíbrio nutricional que você vai conseguir obter altos patamares produtivos. E vocês vão disponibilizar essas informações? Sim, todas as informações que estão sendo geradas com o FastK está sendo disponibilizada no hot site que nós criamos, né, no site da Embrapa Soja. E as informações que forem geradas a gente vai atualizar lá. Vídeos sobre a metodologia também serão disponibilizados, então tudo pode ser encontrado nesse hot site lá. Tá certo, Adilson, obrigado pela sua participação. José Cunha para o SBA. O lançamento acontece daqui a pouco, lá na sede da Embrapa, no Show Rural Copavel. Vai ter a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. E agora sim eu falo a respeito desses fatores de perdas em cima da soja no Brasil nessa campanha 18-19. Vou usar alguns números que a Datagro apresentou recentemente, que fala em perdas ou deixar de produzir 15 milhões de toneladas da oleaginosa. É bastante e, de acordo com alguns dados locais, esses números, quando feito a comparação, podem ser ainda maiores. É por isso que nós vamos falar agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que fez um estudo muito interessante que mostra o que aconteceu nos 5 principais estados brasileiros, aí falando do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, são os 5 maiores produtores de soja do Brasil. Desde a abertura da soja, quais são as expectativas? Juliana Rezende, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, falando um pouquinho então do começo da safra 2018-2019 de soja aqui no Brasil, tivemos aí a antecipação das chuvas. Geralmente as instabilidades elas começam a se regularizar meados de outubro, novembro, nas áreas produtoras da região. Só que em 2018 tivemos já episódios de chuva e bons episódios de chuva em áreas produtoras a partir do mês de setembro, principalmente na região centro-oeste, Paraná também. Setembro
Setembro e outubro já foram meses de chuva bem mais regular. Isso acabou, então, propiciando a antecipação em relação ao plantio das lavouras de soja de toda a região central do país. Só que conforme os produtores conseguiram antecipar o plantio das lavouras de soja, tivemos aí um corte da chuva em relação aos meses de dezembro e também janeiro, justamente na fase crucial de desenvolvimento das lavouras. Isso trouxe algumas perdas, principalmente em relação à falta de chuva na região, porque tivemos a atuação de bloqueios atmosféricos, conforme também temos a atuação de bloqueios atmosféricos, além da falta de chuva, temos temperaturas cada vez mais elevadas. Então, tivemos ainda excesso de chuva na fase inicial do plantio das lavouras de soja entre áreas do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul também, até o estado do Paraná, mas ao longo do desenvolvimento tivemos falta de instabilidades com consequência para conseguir manter as boas condições de umidade do solo nessas áreas produtoras. No Rio Grande do Sul, o cenário foi diferente. As instabilidades no começo das atividades de plantio foram ainda bastante fracas, tivemos falta de chuva na região, por isso até que muitos produtores do estado gaúcho acabaram necessitando do replantio das lavouras de soja, só que conforme fomos avançando entre meados de dezembro e janeiro, a chuva foi ganhando mais intensidade e é justamente áreas produtoras do interior gaúcho que o mês de janeiro acabou trazendo excesso de chuva. E aí, conforme os produtores ainda tiveram algumas perdas, tiveram alguns problemas em relação ao replantio, já no início, na fase de plantio das lavouras, tiveram também problemas em relação ao excesso de chuva em alguns pontos, então, do interior gaúcho. Então, contabilizando as instabilidades, elas acabaram trazendo algumas perdas para grande parte das áreas produtoras de soja, alcançando Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, ora por conta de excesso de chuva e também ora por conta de instabilidades bastante enfraquecidas, atuação de bloqueios atmosféricos na região que acabaram diminuindo cada vez mais as instabilidades. Então, o ano de 2018, final de 2018, começo de 2019, teve um cenário aí bem diferente da última safra por conta de diferenças em relação ao aquecimento da água do Oceano Pacífico, enquanto que durante a última safra estávamos com uma fase de resfriamento das águas do Oceano Pacífico Central, agora estamos com as águas em aquecimento. Então, é justamente por conta desse cenário de diferença que as instabilidades se comportaram de uma maneira um pouco mais diferente nessa safra, acabaram, então, provocando algumas perdas em lavouras de soja da região central e até do sul brasileiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da Somar Meteorologia. Estudo muito interessante a respeito do fator climático. Você vai ver isso logo mais nas nossas mídias sociais do Canal do Boi, no YouTube, no Facebook, Twitter e assim por diante, porque são estudos que mostram o que aconteceu histórico, né? O que aconteceu com o fator de clima desde a abertura do plantio da soja e o que deve acontecer nos próximos 2 meses, que é quando se tem a conclusão, né, da colheita da soja nesses 5 principais estados produtores: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, exatamente os estados que foram mais afetados pela questão climática, pelas intempéries que acabaram fazendo com que as perdas possam até superar 15 milhões de toneladas nessa campanha 2018-2019. Nós vimos aqui dólar, essa informação de mercado financeiro, ela é importante, isso mexe com aquela base que forma o índice da Bolsa e também esse fator de sustentabilidade, que cada vez mais é muito mais do que uma expressão. Muita gente usa esse termo sustentabilidade de qualquer maneira, mas ele cada vez mais é muito maior que uma expressão e por isso tem esse tipo de situação que o Pulga acabou de citar. Mas agora você viu que o dólar vem aqui no Brasil em estabilidade, não
tem muita novidade para a moeda norte-americana aqui no Brasil, vai manter numa casa perto de R$ 3,70, como nós já estamos dizendo há algumas semanas, que vai se manter próxima a R$ 3,70, hoje a R$ 3,71. Soja em Chicago hoje tem alguma recuperação. Então, se tem soja em Chicago com uma leve recuperação, dólar no Brasil com estabilidade, tem uma melhoria de prêmio no Brasil, você já sabe disso, melhoria de prêmio pago no porto brasileiro. Isso ocorre porque não tem muita conversa, ou pelo menos alguns indicadores, alguma posição nova em relação ao acerto entre China e Estados Unidos. Com isso, o preço da soja no porto acaba dando uma melhorada aqui no país. Veja só que, de acordo com Grãos Corretora, Porto de Santos e Porto de Paranaguá vem com valores de R$ 78,00 a saca de 60 quilos. A apuração acabou de ser feita aqui pela equipe da Grãos, enviados a nós aqui. Temos aqui uma situação de valores em elevação, R$ 78,00 a saca de 60 quilos, é o que nós temos agora para o preço da soja nos portos brasileiros, em 2 dos principais portos do Brasil. E a seguir, a Agricultura BR traz para você informações a respeito do estado do Rio Grande do Sul, porque as altas temperaturas que vão sendo registradas por lá têm ajudado, claro, temperatura mais alta matura qualquer tipo de produto vegetal mais cedo. Então, maturação está acelerando a colheita por lá, é o que você vai ver daqui a pouco no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato conosco. Nosso contato por WhatsApp é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Vou falar agora a respeito de algo que está sendo extremamente comentado, debatido. Não tem nada oficial, não tem nada que foi pontuado, mas o que se tem é um posicionamento do Ministério da Economia e já um posicionamento também do Ministério da Fazenda em relação a algumas linhas de crédito que existem no Plano Safra Brasil, o Plano Agrícola Pecuário, agora já pensando em 2019, 2020, principalmente em torno das taxas de juros que devem ser ampliadas, principalmente em algumas dessas linhas, como, por exemplo, do Moderfrota, que é o principal responsável pela aquisição de máquinas e equipamentos. O produtor rural não quer que aumente, tem muita gente discutindo a respeito deste assunto e é sobre ele que nós vamos falar agora, falar com Walter Pulga Júnior, porque nós temos informações novas em torno dessas linhas de crédito que devem ser alteradas. Pulga, o que está acontecendo neste momento? Porque comentários, eu estava lá na Show Rural, o pessoal falando muito a respeito desse assunto, o que tem hoje mesmo de físico, né, que está acontecendo mesmo para as linhas de crédito? Olha, o que ocorre é que o governo deixou claro que quer, vamos dizer assim, reduzir os seus gastos com subsídios para financiamento de grandes produtores. Ele quer continuar gastando mais ou menos o mesmo volume de recursos, mas apontando esses recursos, destinando esses recursos para médios e pequenos agricultores, em detrimento dos agricultores maiores, que, segundo técnicos do governo, tem condições melhores para obter financiamento junto aos bancos privados do país. Bom, e o governo já deu sinais também de que não pretende aumentar recursos para o Moderfrota, viu? Caso os recursos destinados até agora se esgotem, não há interesse do governo em aumentar o volume de recursos. Vamos resumir, né? O atual Plano Safra, que termina agora em junho, reservou 8 bilhões e 900 milhões de reais para o Moderfrota. 300 milhões a mais do que no ano anterior, né? Do que no ciclo anterior, 2017 e 2018. Agora, segundo o Banco Central, os bancos já concederam aí 5 bilhões e 700 milhões em financiamento referente às linhas de crédito do Moderfrota, né? Nos 7 meses do ciclo, julho do ano passado até janeiro último agora. O montante representa 64% da verba que foi destinada, né? Que estaria à disposição dos produtores rurais, né? E de operações para os bancos. Ou seja, a demanda foi muito forte, segundo as empresas que produzem máquinas e também segundo os bancos, de modo que 8 bilhões e 900 milhões de reais seriam insuficientes, né? Mas a ministra Tereza Cristina deixou claro,
Ao ser perguntada sobre o assunto, ela disse: ainda tem dinheiro para a linha, não vamos nos antecipar. E o governo sinaliza com isso que não quer mesmo ampliar o volume de recursos para o Moderfrota. Bom, caso os recursos do Moderfrota acabem antes do tempo, com excesso de pedidos de financiamento, os bancos vão apostar mesmo nas linhas de crédito a juros livres, portanto, juros mais altos, né? Abastecidos aí com recursos dos próprios bancos, né? Lógico, eles não contam com o apoio do público, né, de subsídio público, tem taxas mais altas. E é isso que o produtor se queixa, que se tiver uma limitação para o Moderfrota, ele só poderá recorrer aos bancos com juros mais baixos. No Moderfrota, os juros variam de 7,5% ao ano para tomadores com faturamento de até 90 milhões de reais ano. Mas ele sobe para 9,5% ao ano para aqueles com faturamentos maiores. Ou seja, o governo deixa claro que não pretende aumentar recursos para o Moderfrota dentro daquela política de restringir um pouco os gastos, subsídios com juros para financiar grandes produtores. Isso já ficou claro e no próximo Plano Safra, os técnicos do governo, Fabiano, já estudam aí modos, de maneiras, né, mudanças que favorecem mais o médio produtor e o pequeno produtor em detrimento do grande produtor. Por que isso? Porque no Ministério da Economia os técnicos imaginam e pensam, acreditam, né, que quem produz muito, quem é muito forte, tem condições de negociar melhor no mercado, não precisaria de tanto subsídio como utiliza hoje. Essas são as principais informações. Por isso, alguns estão receosos de juros mais altos se precisarem comprar equipamentos, por exemplo, Fabiano. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação. Uma boa tarde para você. Sobre esse assunto, inclusive, estou preparando uma reportagem especial a respeito das linhas de crédito. Por enquanto é só expectativa. Evidentemente que há um posicionamento já do Ministério da Economia em torno do que o Pulga acabou de dizer. Grandes produtores vão pagar mais juros do que médios e pequenos. Inclusive deve ter linhas de financiamento diferentes no Plano Agrícola Pecuário 2019-2020. Isso já é dado como certo. Entretanto, o produtor rural vai achar uma maneira de conseguir negociar melhor. E muitas vezes isso vai ocorrer fora das linhas tradicionais de financiamento, como, por exemplo, através já de ferramentas que são tradicionais e que podem ser ampliadas e até aplicadas em outras estruturas que até então não aconteciam. Essa reportagem que você vai ver daqui a alguns programas, ela vai mostrar como que as negociações de barter devem influenciar. Para isso, eu conversei com diretores, lideranças de multinacionais que já fazem isso, sobre a expectativa deles, com secretários de agricultura a respeito dos impactos que as linhas de financiamento existindo em taxas de juros maiores ou menores podem trazer e também com as nossas consultorias que comentaram a respeito de como que as linhas de crédito, o chamado subsídio, ele pode influenciar diretamente nos negócios da agricultura brasileira. É importante lembrar que as taxas de juros da agricultura nacional, elas são mais baixas do que a maior parte das linhas que são oferecidas no país, bem mais baixas, mas por outro lado, você tem que pensar em mercado internacional e aí a taxa de juros no Brasil é muito mais elevada de qualquer outro grande player da agricultura e da pecuária mundial, é o que a Agricultura BR destaca agora. Vamos falar sobre como é que veio o milho no estado do Rio Grande do Sul. Eu já comentava que as temperaturas mais altas têm ajudado da maturação em diversos tipos de cultura. O milho é uma delas. Lá o Rio Grande do Sul já está colhendo e está colhendo bem. Vamos ver o que a Emater trouxe em torno dos avanços da safra de milho para essa campanha nova 2018-2019. Nós temos aqui as fases da cultura de milho que, de acordo com a Emater, vem com 11% em germinação, a floração vem em 12%, enchimento de grãos em 30% e maduro e por colher 19%. Aqui que nós destacamos, né, que as temperaturas mais altas têm ajudado a fazer com que se amadureça mais cedo e com isso a gente tem ali uma situação de poder colher mais cedo também. E é sobre essa temperatura no Rio Grande do Sul, o clima por lá, que eu vou conversar agora com a Juliana Rezende mais uma vez. Juliana, a Emater está dizendo que temperatura mais alta ajuda a
a colher. Como é que fica a previsão do tempo no Rio Grande do Sul? Olha, Fabiano, justamente essa temperatura vai subir ainda mais no Rio Grande do Sul agora nesses próximos dias, porque temos áreas de instabilidades começando a se aproximar e isso já garante, então, aumento das temperaturas na maior parte do estado. Agora, a situação de umidade do solo no Rio Grande do Sul segue variando em torno de 50%, 70%, 60%. Para os próximos dias, tem previsão de chuva em grande parte do estado gaúcho, porque a partir deste final de semana já começa a chover. E até o dia 13 de fevereiro, então, tem previsão de chuva para todo o Rio Grande do Sul. Essa massa de ar mais seco que vem atuando pelo estado gaúcho, agora ao longo desta semana, vai começar a perder intensidade gradualmente e conforme essas instabilidades vão se afastar, se avançar ainda pelo Rio Grande do Sul, vão garantir, então, diminuição nas temperaturas. Então, a gente tem temperaturas bastante elevadas até este final de semana. A próxima semana já começa com áreas de instabilidades e aí a expectativa entre os dias 14 e 18 de fevereiro ainda é de chuva em todo o estado gaúcho. As instabilidades perdem força na região de fronteira com o Uruguai, mas a chuva ainda acontece na maior parte das áreas produtoras. Só que agora essa chuva deve vir de forma bem mais fraca, com baixos volumes de água. No decorrer do terceiro e último período, a partir do dia 19, as instabilidades ainda vão atuar na maior parte das áreas produtoras de milho no Rio Grande do Sul, mas são aquelas pancadas de chuva de fraca intensidade. Então, a partir de agora, a gente vai ter temperatura aumentando, mas ainda, conforme as instabilidades conseguem avançar pelo estado gaúcho, esse calor ele não deve ser tão persistente, diferente dos últimos períodos em que as áreas produtoras tiveram temperaturas bastante elevadas de forma duradoura. Agora, a temperatura consegue aumentar, mas como as áreas de instabilidade se aproximam do estado, não deve durar por muito tempo essas temperaturas mais elevadas, mas de fato, ainda vamos ter altas temperaturas em grande parte do Rio Grande do Sul nesses próximos dias. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana, até daqui a pouco. Por aqui, o Agricultura BR vai falar agora a respeito de um assunto muito interessante. Então, atenção, produtor rural, atenção, investidores de todo o país. Em fevereiro, o Canal do Boi, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, abre a temporada dos leilões judiciais 2019. E olha, vamos começar logo trazendo para você uma oferta muito interessante. É um complexo sucroalcooleiro localizado no interior do estado de Alagoas e que é uma grande oportunidade para investidores, para empresários, para quem quer entrar no setor e principalmente para quem já está no setor. É o que você vai conhecer agora na reportagem de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma. Olha, é só acessar o nosso portal, você vai conhecer um pouco mais dessa iniciativa Leilões Judiciais 2019. É claro que bons negócios só pode ser aqui no Canal do Boi. Agora, para falar em Canal do Boi, nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco. Nós vamos falar de assuntos muito importantes, vamos falar que o preço do trigo pode influenciar na intenção diária ocupada com o cereal. Você vai ver também ainda hoje um assunto, uma reportagem muito bacana
mas que infelizmente é uma reportagem de alerta sobre barragens em áreas que você nem imagina, como essa que está localizada lá no meio do Pantanal e que pode, caso rompa, trazer um grande prejuízo e, mais do que isso, um incidente ambiental que é irrecuperável. Daqui a pouco você tem essas e outras informações aqui no Agricultura BR. E o grande vilão das chamadas culturas de inverno, sem nenhuma dúvida, é o clima. Entretanto, há setores, cenários que acabam se desenhando que podem mudar ou alterar aquilo que havia de planejamento para o produtor rural. Em relação ao fator climático, você pode decidir por trigo ou por outra, como no Rio Grande do Sul, a canola, por exemplo, alguma outra cultura de inverno. Entretanto, o fator mercado acaba influenciando também muito e alguns acreditam numa ampliação de área de trigo. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Atualmente, o preço do trigo está em elevação, mas ainda é cedo para dizer se isso deve influenciar na expectativa de plantio para a próxima safra. Mas uma coisa é certa, se o preço do cereal continuar em elevação, já é um motivo a mais para aumentar a área plantada. Trigo, para nós, é clima. Se nós tiver mês de setembro, mês de outubro, um clima favorável, como aconteceu esse ano, nós temos trigo hoje que não perde nada para o trigo importado. Até tu ver, nós vendemos bastante trigo com qualidade, foi mandado fazer análise desse trigo, se encaixa perfeitamente dentro do que o mercado precisa. E o trigo hoje está muito bem valorizado, com tendência de alta ainda. Então, porque teve uma quebra no Paraná, houve essa quebra no Paraná, mas nós temos qualidade. Se tu tiver qualidade, tu tem preço. Sempre é bom lembrar que na última safra o Rio Grande do Sul teve a combinação perfeita para o trigo. Tempo favorável e mercado valorizado. Foram mais de 1.800.000 toneladas produzidas. Agora é esperar para ver se os bons ventos se repetem. Em torno do trigo, é importante lembrar que a última safra ela foi positiva. Produtores do Paraná e Rio Grande do Sul, que é onde está concentrado 90% da produção brasileira, e claro, também quem produz no sul de Mato Grosso do Sul e parte de Minas Gerais. Acontece que nos últimos anos, e o produtor de trigo no Brasil que está me acompanhando agora sabe muito bem do que eu estou falando, toda vez que a maior parte delas, com exceção do último ano, que se apontou para uma linha na qual os valores estavam melhores e que as expectativas eram boas, ao chegar mais próximo de colheita, principalmente para quem não tinha travado negócios, o preço do trigo acabou sendo muito pressionado por conta da entrada de produto de países vizinhos aqui do Brasil. Países do Mercosul, como Paraguai, e uma quantidade muito maior também da Argentina. Então, esse tema, ampliação ou expectativa de aumentar a área, ele tem que ser tratado com muito cuidado pelo produtor rural, principalmente para o produtor de trigo lá no Rio Grande do Sul, porque ele está bem acostumado a ver esses prejuízos acontecerem. Tanto é que muita gente saiu da cultura nos últimos anos exatamente por conta desse problema que eu acabei de citar. Vou falar de outra cultura importante aqui no Brasil, que é o algodão, e o algodão está ganhando cada vez mais expressão. Tanto é que estados brasileiros têm recuperado áreas de produção. Por que isso acontece? Logo na abertura do Agricultura BR, eu falava que o cenário internacional mostra um apetite, uma demanda muito grande. Isso porque a Índia, que é o maior produtor e o maior consumidor de algodão, para os trabalhos que ele faz na industrialização, tem uma produção menor e tem demandado importação. Então, isso eleva os valores do algodão e o interesse de cultivo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que são grandes produtores. E de acordo com a Associação Goiana dos Produtores de Algodão, por lá, a recuperação diária nessa campanha 2018-2019 chega a 30%. É isso mesmo. Da 17-18 para 18-19, amplia a área de produção de Goiás de algodão em 30%. E olha, se você comparar com uma safra anterior,
né, pegar 16, 17 com essa 18, 19, aí, meu amigo, chega a 60,4%. É o que eu vou mostrar agora no Agricultura BR. Você tem aqui as áreas de cultivo de algodão em Goiás, 17, 18, ocupou 32.670.000 hectares, 18, 19 com 30% de ampliação diária, ficando em 42.530.000 hectares. Situação é tão positiva que a produtividade para algodão em Goiás deve ser melhor. Olha só a expectativa da associação. Eu trago aqui que a 17-18 teve uma produtividade de 285 arrobas por hectare, enquanto que a 18-19 vem na expectativa de 299,51 sacas por hectare, quase 300 sacas por hectare aqui na 18-19, é a expectativa por arroba, na expectativa que nós temos para a produtividade de algodão em Goiás. E é sobre esse assunto que eu falo agora com a Juliana Rezende. Juliana Rezende, que nos traz agora o clima para o algodão no estado de Goiás e também os demais do centro-oeste brasileiro. Juliana. Isso mesmo, Fabiano. Na região centro-oeste, a chuva vem migrando cada vez mais, tanto que nesses próximos dias, com o avanço de uma frente fria pela costa do Brasil, ajudou a organizar um corredor de umidade que trouxe algumas pancadas de chuva um pouco mais regulares para Goiás e Mato Grosso também. As condições de umidade do solo nesses dois estados aumentaram bastante nesses últimos dias. E a expectativa para esses próximos 5 dias é de chuva nos 3 estados da região. A expectativa é que essas instabilidades, então, se espalhem por toda a região centro-oeste. Tem previsão de chuva bastante intensa e volumosa, então, especialmente mais concentrada entre os estados de Mato Grosso e Goiás. Nessas áreas com bons episódios de chuva, os acumulados vão seguir elevados, superando os 50, 70 milímetros, e aí alguns produtores podem ter até algumas paralisações em relação ao andamento do plantio do algodão, mas que deve ser bastante momentâneo e também de forma mais rápida e passageira. Esse cenário deve persistir até pelo menos meados da metade do mês de fevereiro. Até lá, cenário de chuva bastante persistente e volumosa entre os estados de Goiás e Mato Grosso, principalmente. Já no Mato Grosso do Sul, a chuva ainda segue acontecendo, mas também com menores volumes de água do que as demais áreas da região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco. A Agricultura BR agora traz para você em destaque uma informação de uma fruta exótica que tem ganho o paladar lá em Araçatuba, da população. O pessoal da produção aqui da Agricultura BR falou que não ia conseguir falar o nome da fruta, mas ela se chama Açaixaru, de acordo com os dados que a nossa equipe apurou. Ela vem de fora, está sendo cultivada por lá e a população tem gostado muito do sabor. Quem vai falar a respeito de como que ela tem sido cultivada e se ela tem, inclusive, mercado, é o repórter Gustavo D'Angelo. Nativa da Bolívia, a fruta exótica de nome estranho chegou ao Brasil na última década do século XX. A partir daí, o açaixairu teve sementes e mudas ofertadas por colecionadores de espécies frutíferas espalhadas pelo país. Atualmente, cultivos em pequenas escalas podem ser encontrados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Goiás e Pernambuco. Açaixairu é uma planta bem rústica, né? Então, aguentou bem o calor, vai aguentar um clima mais ameno. Então, você tem várias áreas que poderiam plantar que ela vai bem. A produção do açaixairu é embasado no porte da planta. Então, a partir do 6º ano em diante, ela já investe, ela já equilibra o investimento com a lucratividade do pomar. E aí você tem, a partir daí, só ganhos. Então, você tem plantas cada vez mais produtivas, com ganhos cada vez melhores, né? Então, plantas com 10 anos na literatura dá até 2.000 frutos. E aí em diante, com 11 anos, com 12 anos, com 20 anos, a planta te dá o retorno cada vez melhor. Embora ainda pouco difundida no mercado nacional, a fruta tem grande potencial para cultivo comercial e já vem sendo negociada há alguns anos na maior central de abastecimento da América Latina. Você tem um valor agregado grande, né? Ela está no começo, né? Então esse é o momento de investir. Se você realmente quer fazer uma cultura nova aqui, a açaixairu hoje está entre as melhores opções do mercado. Além do valor agregado, a fruta promete muitos benefícios para a saúde. O açaixairu tem muitas propriedades nutricionais. Regula o trato intestinal, combate o câncer,
em alguns cânceres, né? Então, o grande interessante da fruta é que, além de ela ter uma grande experiência de consumo, ela ajuda bastante na parte nutricional. Este produtor de Araçatuba, interior de São Paulo, decidiu investir na cultura e diz estar muito satisfeito com a produção. Fazem 7 anos que eu plantei e ela me conquistou porque eu chupei a fruta e a própria fruta me conquistou. Se adaptou bem aqui em Araçatuba, seu Thales é um pioneiro nisso, né? O proprietário aqui sempre está buscando coisas novas, fez o plantio, se desenvolveu bem e hoje a gente está fechando o ciclo na produção, né? Aqui na propriedade do seu Thales são 500 pés de axaxairu. Quando é época da fruta, como agora, ele chega a colher de 30 a 40 caixas de 2 quilos por planta. Toda a produção tem destino certo, a CEAGESP de São Paulo. E o sucesso é tão grande que ele pretende aumentar a produção. Eu tenho umas seringueiras novas ainda, então estou pensando às vezes tirar um pouco, não é a área muito grande, para aumentar o plantio. Daqui em diante é só aumentar, né? E deixar cada vez o proprietário mais satisfeito com a cultura. Gustavo D'Angelo para o SBA. Tá aí, Gustavo D'Angelo, cultura nova na fruticultura nacional. Por aqui, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos falar um pouco a respeito de como que o rompimento da barragem de Brumadinho, situação tão grave, alertou para que se houvesse revisões e principalmente fazer com que se tenha maior cuidado e segurança nas barragens pelo Brasil. Daqui a pouco nós trazemos essa informação, essa reportagem aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E o infeliz caso do rompimento da barragem de Brumadinho fez com que em várias partes do país, onde há barragens, se tivesse uma reflexão e começar as revisões dos processos nos quais elas estão inseridos. É o caso das barragens localizadas no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, no coração do Pantanal de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Você vai acompanhar agora na reportagem de Vinícius Souza como é que esse processo está sendo feito e também o que o governo do estado tem lançado para garantir a segurança da população e também do meio ambiente. Nós estamos em Corumbá, município pantaneiro localizado a cerca de 430 quilômetros de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A cidade é cercada pelo Pantanal, a maior área úmida continental do mundo e berço de rica biodiversidade. Mas por aqui, o assunto que não deixa de ser comentado está bem ali naqueles morros. Após o rompimento da barragem em Brumadinho, quem mora nessa região teme que o mesmo aconteça. A gente fica com medo, a gente nem dorme aqui quase. A gente tem uma preocupação muito grande. A Defesa Civil do município garante que desde 2015 vem vistoriando as barragens da região pantaneira em parceria com as mineradoras Vale e Vetorial. E as duas últimas vistorias que nós realizamos foi agora em setembro de 2018 na empresa Vetorial, que é uma das exploradoras aqui, e em outubro na mineradora Vale. Então esse trabalho já foi feito de vistoria naquele momento passado. A nossa equipe de reportagem não teve acesso a nenhuma das barragens aqui da região de Corumbá. O que se sabe é que no Mato Grosso do Sul existem 19 estruturas de rejeito de minério e 10 delas estão em atividade. A maior dessas barragens é a do Gregório, que fica localizada aqui na região de Corumbá. Ela tem capacidade 30% menor do que a barragem que estourou em Brumadinho, Minas Gerais. Mesmo assim, as consequências ainda poderiam ser catastróficas, já que no meio do caminho que essa lama poderia percorrer, existe um povoado com cerca de 200 pessoas. No final de semana, esse número poderia ser ainda mais catastrófico, chegando até 600 pessoas atingidas. Ainda de acordo com a Defesa Civil, todos os moradores da região foram treinados e preparados para lidarem com algum eventual rompimento. Placas foram instaladas pelas ruas do povoado, sinalizando rotas de fuga e pontos de encontro.
Com essa população, nós já fizemos visita de casa em casa, já foram orientadas, entendeu? E já fizemos um trabalho de mesa, a gente fala simulado de mesa, com a empresa Vale, agora no mês de setembro, que foi para justamente aferir o comportamento do contingente interno da Vale e como se comportaria diante de uma situação de emergência. Em contrapartida, um documento da Vale vazado na internet aponta um quase acidente não revelado em uma das barragens em Corumbá. Nas atas de incidente de segurança, a Vale faz as seguintes separações: acidente pessoal, acidente material, acidente ambiental e quase acidente. Além disso, existem classificações entre severidade do acidente que ainda envolvem real e potencial. No documento, um quase acidente em Mato Grosso do Sul não teve consequência, mas poderia ter sido catastrófico. A empresa se manifestou em nota dizendo que a ocorrência citada não tem relação com nenhuma das barragens de sua propriedade. Além disso, a ocorrência refere-se a um quase acidente, ou seja, não houve lesão a qualquer empregado, nem danos materiais ou danos ambientais. Como forma de prevenção, este tipo de evento é registrado, criteriosamente analisado e tratado para que seja evitada a recorrência. A Vale finaliza dizendo que as informações contidas nos documentos são registros e tratativas dos incidentes e quase acidentes de segurança e que a documentação está disponível em área pública no site da mineradora. Após o desastre em Brumadinho, uma força-tarefa foi montada para fiscalizar as barragens em Corumbá. O grupo, composto pelo Corpo de Bombeiros, Agência Nacional de Mineração, Defesa Civil, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o IMASU, fiscalizaram as barragens durante 2 dias. Nós nos deslocamos até a Vetorial no período da manhã, conhecemos a barragem Sul, que é a maior da Vetorial, e também a barragem 6, e tivemos com bastante transparência uma visão do cenário dessas barragens. Aqui na Vale também nós conseguimos visitar a maior barragem, que é a barragem do Gregório, e as barragens do Pé da Serra. Em setembro do ano passado, durante inspeção realizada pela Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil de Corumbá, constatou infiltração na barragem Laís da mineradora Vetorial, localizada no maciço do Urucum. A procuradora da República, Maria Olívia, apontou as medidas que já estão sendo tomadas quanto a essa questão. Sim, nós verificamos essa circunstância, até fomos lá bem próximo, os engenheiros puderam ver a infiltração, já conversei com alguns engenheiros do CREA, conversei com a Defesa Civil, vamos solicitar as informações da Agência Nacional de Mineração, que já tem informações a respeito dessa infiltração, e também da Vetorial Mineração. E a partir daí, solicitaremos no prazo mínimo possível, no prazo mais rápido possível, e a partir daí poderemos adotar medidas mais drásticas. Para este engenheiro de Minas, as inspeções em barragens como essas precisam ser feitas com periodicidade. Segundo ele, qualquer irregularidade na estrutura deve ser mapeada e controlada para eventuais danos. Essas barragens elas precisam ser vistoriadas pela própria empresa responsável a cada 15 dias e a partir dessas vistorias é que eles vão localizar se existe algum problema, como trincas ou infiltrações, Então, basicamente, essas barragens elas têm que ser instrumentadas com alguns equipamentos específicos para isso. E também elas têm um corpo técnico responsável. Ricardo Éboli, presidente do IMASU, disse que os detalhes da vistoria deverão ser divulgados após reunião de fechamento da fiscalização. As mais diversas situações foram encontradas lá. Isso não quer dizer que essas situações sejam de gravidade, Foram situações simples e situações mais complexas. Segundo o presidente do IMASU, caso o rompimento de uma dessas barragens acontecessem, o dano seria apenas ambiental. O risco, em sua grande maioria, seria de ordem ambiental em eventual rompimento, que no caso teriam 2 barragens com esse maior potencial de dano, uma na morraria do Urucum e outra na morraria de Santa Cruz. Então não há motivo de alarme neste momento. Já a Defesa Civil de Corumbá afirma o contrário.
danos humanos, danos ambientais e prejuízo econômico. Conforme diz, nós temos população naquele entorno, nós temos a flora e temos a flora. Então isso, por si só, já requer um cuidado especial. Em comum acordo, os órgãos que participaram da vistoria devem se reunir para divulgar os dados da fiscalização até o fim da primeira quinzena de fevereiro. Vinícius Souza para o SBA. A reportagem do Vinícius Souza, trazendo aí um pouco dessa realidade. Isso vai se tornar comum nas revisões dessas barragens do Brasil, principalmente elas vão ter que ser alteradas, vão ter que ter alternativas a esse sistema de barragem que é considerado antigo pela maior parte dos especialistas, uma situação que traz risco mesmo quando ela está sendo feita, todas as suas orientações estão sendo seguidas e também as manutenções. Mesmo assim, ela tem risco, tendo em vista que você acabou de ver na reportagem, havia vazamento, né, ou a presença de vazamento em uma delas aí na barragem localizada em Urucum, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nós vamos para o intervalo comercial, para o último intervalo. Daqui a pouco tem participação do telespectador e as últimas informações dessa edição. Voltamos já. A Agricultura BR traz agora a sua participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber agora quem está participando do programa de hoje. Nós temos a participação de Ediel Alves, ele que é de Urandi, no estado da Bahia. Olha só, gostaria de saber a previsão do tempo para a minha cidade. Estas chuvas ainda vão continuar, está confirmando aqui o Ediel que está chovendo lá no estado da Bahia. Vamos saber até quando que então duram essas chuvas. Quem responde é a Juliana Rezende. Até quando elas vão perdurar, Juliana? Olha, Fabiano, tem previsão de chuva para a região de Urandi agora, nesses próximos dias. Temos muita instabilidade atuando em grande parte da metade norte do país. Então, é por isso também que a chuva conseguiu alcançar a região nesses últimos dias. Agora, para os próximos 5 dias, até o dia 13 de fevereiro, tem previsão de chuva na maior parte do estado da Bahia. Região oeste, central, sul, somente no norte, onde o tempo firme ainda vai seguir predominando. Mas lembrando que essa chuva que acontece nas demais áreas ainda deve vir de forma a garantir baixos volumes de água, tanto que o acumulado não passa de 30 milímetros. Para a semana seguinte, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, aí sim a chuva vai ganhar ainda mais intensidade. Um novo corredor de umidade vai se formar pela região central brasileira e vai conseguir alimentar toda essa chuva para grande parte da metade norte do país. Por isso, na região de Urandi já tem previsão de chuva e até meados do dia 23 de fevereiro tem previsão de chuva para a região do telespectador de Urandi. As instabilidades ficam um pouco mais intensas meados da metade do mês, e aí o mês de fevereiro termina com chuva perdendo um pouco mais de intensidade, mas é no começo do mês de março que novas áreas de instabilidades voltam a trazer chuvas mais expressivas, condição então para boas condições de umidade do solo em grande parte do interior do estado da Bahia, incluindo também a região de Urandi. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Um bom final de semana a todos. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para você, um excelente final de semana. E são com as informações da Juliana Rezende que eu encerro essa edição do Agricultura BR, desejando a todos uma ótima tarde. Para quem vai fazer negócio no Canal do Boi, bons negócios por aqui também. Lembrando que voltamos às 17h20 com a nossa terceira edição, porque este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.